Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus amados, hoje é um dia especial, é um dia de celebração da Reforma Protestante, 501 anos de Reforma, e a gente, nos últimos tempos, a gente tem que parar para ver o quanto essa reforma foi desvirtuada ao longo dos últimos anos. Se Lutero fosse vivo, ele estava querendo fazer outra reforma. E a gente precisa se levantar como voz da igreja e lembrar a igreja das verdades que são as vigas mestras da reforma. Um dia, Lutero, lendo a Bíblia, à luz de velas, ele se deparou com um versículo que impactou a vida dele: o justo viverá pela fé. A partir daí, começou a grande revolução no coração daquele homem de Deus. E eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e vamos ler o versículo 19. O justo continua vivendo pela fé. E nós vamos, pela fé, olhar para algumas verdades que são fundamentais e nós não podemos perder de vista em nenhum momento, apesar de todas as novidades que têm aparecido na igreja contemporânea. O Senhor, Ele continua o mesmo. E nós precisamos olhar para Ele. 1 Coríntios 15, versículo 19, diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu santo nome. Agradecer porque um dia o Senhor abriu os olhos daquele homem de Deus para que voltasse aos rudimentos da fé, trouxesse a Tua igreja para os rudimentos da fé. E hoje, Senhor, que o Senhor possa falar ao nosso coração de uma maneira especial, que o Senhor possa tirar os nossos olhos das coisas temporais e colocá-los nas coisas espirituais, porque as coisas espirituais são eternas, as coisas invisíveis são eternas. O Senhor venha falar ao nosso coração hoje de um modo vivo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiro eu queria trazer à memória da igreja que a ressurreição de Cristo é o penhor, é a garantia da nossa própria ressurreição. E nós não podemos perder de vista isso. Por causa da ressurreição de Cristo, nós temos uma viva esperança. Nós temos visto nos últimos tempos uma confusão muito grande no coração das pessoas. Há uma insegurança em toda parte. Nós não nos sentimos seguros nem em casa. Tudo está muito tumultuado, os valores todos invertidos, mas nós não podemos perder de vista que nós temos uma esperança viva. E nossa esperança, ela não é um sentimento. A nossa esperança é uma pessoa chamada Jesus, o Cristo de Deus. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo fecha uma questão iniciada logo no primeiro versículo. E ele levanta uma defesa, como bom advogado que era, ele levanta uma boa defesa a respeito dos rudimentos da fé. Então, nesse contexto, que lemos apenas o versículo-chave, Paulo fala aos seus leitores, não só de Corinto, mas de todas as épocas, sobre a importância vital da ressurreição de Cristo, que é o cerne do Evangelho da Graça e a razão maior da confissão da nossa esperança. O nosso Deus vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Nós não fomos deixados à deriva, nós não fomos largados à nossa própria sorte. Nós temos um Deus que é vivo, que subiu inteiro com um corpo novo glorificado, à semelhança daquele corpo que teremos no futuro.
Então sabemos que já houve uma ressurreição do nosso espírito morto em seus delitos e pecados, mas aguardamos o dia da ressurreição dos nossos corpos, que serão glorificados e serão semelhantes ao corpo de Cristo. Paulo diz, falando aos Colossenses: portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aqueles que não estavam tão firmes na fé, ali em Corinto, na jovem igreja de Corinto, deixaram-se contaminar pela filosofia dos céticos gregos, que não acreditavam na ressurreição. E esses irmãos se tornaram desalentados e sem esperança, porque aqueles filósofos gregos, à semelhança do que tem acontecido em nossos dias, eles desconstruíram aquilo que foi implantado e foi ministrado pelo apóstolo Paulo. E eles eram tão convincentes que aqueles irmãozinhos menos instruídos, eles acabaram se deixando levar por aquelas explicações longas dos filósofos gregos. Nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo fala da ressurreição do corpo, fato que acontecerá na segunda vinda de Cristo. Essa é uma realidade que não podemos perder de vista. Do contrário, todo o evangelho se esvaziaria de sentido, bem como a nossa fé e a razão da esperança que há em nós. Ser crente não é apenas ter fé na pessoa de Jesus, porque crer, até os demônios creem e tremem. Ter fé no Cristo vai além disso, é crer no Cristo vivo, ressurreto, como revelado na mensagem integral dos evangelhos. O evangelho é mais que perdão de pecados e regeneração do espírito morto. Ele inclui a ressurreição de Cristo, que é o penhor, a garantia da nossa própria ressurreição. Ou seja, Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos. Amém? Amém. Bem como a subsequente renovação de toda a criação será renovada. A revelação do Evangelho tem uma repercussão em todo o cosmos. Nada ficará do mesmo jeito, não apenas no momento presente, mas por toda a eternidade. E Paulo traz à memória dos coríntios 4 verdades acerca da ressurreição que nós também não podemos perder de vista. Primeira verdade, ele traz à memória daqueles irmãos a mensagem que ele mesmo havia pregado e eles receberam e creram. Versículos 1 e 2 dizem o seguinte: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Amém? Amém. Paulo havia pregado àqueles irmãos a mensagem integral do evangelho. Houve mudanças reais. Um salvador morto não poderia salvar ou transformar ninguém. Essa obra é uma obra espiritual, de dentro para fora. Os leitores de Paulo haviam recebido aquela palavra, crido em Jesus, e agora se encontravam firmados nessa verdade libertadora e não podiam se esquecer disso. Voltem aos rudimentos da fé. Se apeguem à verdade viva da palavra de Deus. Não se deixem contaminar por heresias que são espalhadas, e os novidadeiros de plantão estão sempre prontos, trazendo as suas novidades e fazendo com que essas heresias adentrem a igreja de Deus. Aprendam a conferir coisas espirituais com espirituais. Vocês estão recebendo essa palavra hoje à noite? Vão para casa. Insiram esses versículos no contexto todo do capítulo 15.
se deixem ministrar pelo Espírito de Deus, invariavelmente Ele vai falar muito mais do que aquilo que está sendo falado nessa breve mensagem. Mas se apeguem à verdade da palavra de Deus. Caso eles tivessem falado de um Cristo morto, Paulo tivesse falado a eles de um Cristo morto, não teria havido genuína conversão, genuína transformação. O que eles precisavam agora era se manter firme a sua confissão de fé e rejeitar a falácia dos falsos mestres gregos que estavam contaminando a igreja. E a gente acha que isso acontecia no passado, só acontecia no passado. Não, acontece hoje. Está acontecendo hoje, agora. Lutero lutou tanto contra aquelas indulgências e aquelas barganhas e tal. Tudo isso tem sido feito hoje. Quantas coisas tem adentrado a igreja do Senhor, importadas de outros guetos espirituais? Nós estamos comemorando hoje 501 anos de reforma. O que foi que mudou realmente? Quantas coisas se perderam ao longo da história por causa da interferência de interpretação espúria de homens? A segunda verdade que Paulo traz à memória daqueles irmãos coríntios, ele traz à memória deles tudo que as escrituras do Antigo Testamento já haviam falado sobre o assunto da ressurreição. Versículos 3 e 4 ele diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo apela para o testemunho das Escrituras do Antigo Testamento. A síntese do Evangelho de Jesus Cristo é: Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, apareceu a muitos e voltará. Essa é a síntese. Se você não tiver mais nada para ouvir, isso aqui é tudo. E o justo viverá pela fé. Vejamos o que dizem algumas escrituras, pelo menos 3 das inúmeras escrituras do Antigo Testamento que falam sobre o assunto. Salmo 16, versículo 10. Ele diz: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Isaías 26, 19 diz: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Aleluia! Amém. Não permaneceremos na morte. E a terceira escritura é uma escritura muito conhecida, é Jó 19, 25, que diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. Terceira verdade, Paulo traz à memória dos coríntios o testemunho daqueles que viram o Senhor ressurreto. Versículos de 5 a 11 dizem o seguinte: e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Ao todo foram 12 aparições mencionadas nos Evangelhos e no livro de Atos. Primeira testemunha foi Maria Madalena. Ela viu não só o sepulcro vazio, mas o próprio Senhor ressurreto
que ela confundiu com o jardineiro. Apareceu a Pedro e aos demais discípulos. Tiago, o meio-irmão de Jesus, também o viu ressurreto. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Todavia, uma das principais testemunhas aqui nesse relato, desse evento glorioso, foi o próprio Paulo. 3 anos depois, ele falava como quem tinha autoridade, não era apenas o que viu contar, mas ele mesmo viu o Senhor ressurreto. Eu estava comentando com o pastor, eu estava dizendo, uma aparição desse nível aqui, ela deve impactar tanto, que Paulo chegou a dizer: em nada tenho a minha vida como preciosa. Tudo que ele havia perdido, ele era um homem rico, era um homem bem posto, era um fariseu, e ele perdeu tudo, perdeu família, perdeu bens, perdeu tudo, e ele disse que considerava tudo isso como refúgio pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu tenho a impressão que a pessoa que passa por uma experiência tremenda dessa, nunca mais ela é a mesma pessoa. Ela se desarraiga da terra, o que vier está bem-vindo. E aí a gente para e diz: Senhor, que coisa linda isso aqui. Aí vem a quarta verdade. Paulo encerra a sua defesa, trazendo à memória dos coríntios o fato da grande inutilidade que o Evangelho teria e da própria fé em Cristo, caso ele não houvesse ressuscitado. Versículos 12 a 19 dizem o seguinte, tem uma paciênciazinha que eu vou ler. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo, que não existe ressurreição dos mortos, porque era isso que os gregos diziam. Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Então vocês perceberam que era como se fosse uma ironia do apóstolo. Ele estava fazendo uma comparação, mostrando a inutilidade do Evangelho, de tudo que ele tinha pregado, se verdadeiramente Cristo não tivesse ressuscitado. Mas Cristo ressuscitou, ele está vivo. O nosso Deus vive e reina pelos séculos dos séculos. Então negar a ressurreição de Cristo seria tornar o cristianismo uma grande ilusão. Não haveria perdão dos pecados, não haveria regeneração do espírito morto. A ressurreição, ela é o cerne da esperança do cristão, não só nesta vida, mas na vindoura. Como diz o hino, que nunca mais nós cantamos: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Cristo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O que toda essa defesa do apóstolo Paulo sobre a ressurreição de Cristo traz para nós hoje, nesse dia tão especial, onde nós estamos comemorando os 501 anos da Reforma Protestante? Primeiro, gostaria de recorrer às palavras do próprio apóstolo, do apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 1,3, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Segundo lugar, nos dias atuais, quando parece faltar fé e esperança para muitos de nós, essa palavra traz grande conforto ao nosso coração. E o mote da nossa esperança é a ressurreição do Cristo.
Terceiro lugar, a esperança fundamentada no Cristo vivo auxilia a superar os momentos de extrema dificuldade, porque sabemos em quem cremos. Nós servimos ao Deus vivo, não ao Cristo morto das procissões. Em quarto e último lugar, o esperançoso na vida eterna não está à mercê do acaso, mas guardado pelo poder de Deus. Nada na nossa vida acontece de forma aleatória. Não existe acasos nos planos perfeitos de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. E finalmente devemos fazer a grande declaração de fé que motivou esta mensagem: Cristo vive, temos uma viva esperança. Que Ele possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração e renovar o seu ânimo e a sua esperança, acender seus olhinhos em nome de Jesus. Amém?